Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Luíse Coutinho e hoje a gente está aqui no Centro de Mídias da Educação de São Paulo para mais uma aula de História. Então, desejo boas-vindas a todos os estudantes da segunda série do ensino médio, que a aula de hoje é para vocês. E para mediar as interações no chat junto com a gente, hoje nós temos a presença do professor Carlos Fernando Neri, vai estar aí mediando o chat para a gente na aula de hoje, tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos começar, porque a aula de hoje é sobre a aula de hoje é sobre reforma protestante, né? A gente vai ver as transformações no âmbito da religião ali na Europa do século XVI. Então, antes da gente começar, vamos dar uma olhadinha aí nos objetivos da aula de hoje na tela, né? Nós vamos apresentar o contexto social, político e cultural que favoreceu o surgimento de novas religiões cristãs na Europa no século XVI e apresentar, em linhas gerais, aí cada uma das liturgias dessas três novas religiões aí e, claro, como que a Igreja Católica, que era predominante na época, reagiu à presença de três religiões novas na Europa. E a habilidade do currículo paulista, que a gente vai estar trabalhando na aula de hoje, é reconhecer a importância de valorizar a diversidade nas práticas de religião e religiosidade dos indivíduos e dos grupos sociais. Então, para a gente começar a aula de hoje, vamos entender qual era o peso político, social e econômico que a Igreja Católica tinha na Europa naquele século XVI, que foi o século dessas grandes transformações, né? Tanto do Renascimento, que a gente estudou na aula passada, como da própria Reforma Protestante, que é o objeto da aula de hoje. Então, na tela para vocês. Olhem essa imagem. Então, vamos pensar no que está acontecendo aí nessa cena. Vamos observar todos os elementos, né? Nós temos aí na parte direita da imagem, né, uma pessoa montada a cavalo, né? Pelas vestes parecem, né, pessoas da Igreja Católica, até porque uma das pessoas que estão montadas está segurando uma cruz. E na parte esquerda ali da imagem a gente tem umas mesas, né? A gente vê moedas ali, né? Pessoas que parecem que estão fazendo algum tipo de pagamento. O que será que está acontecendo nesta cena? Será que é uma coisa comercial? Será que é pagamento de dízimo? Enfim, vamos criando hipóteses, porque a gente vai retomar mais para frente aí na nossa aula o estudo e entendimento dessa imagem. Então, vamos falar da Igreja Católica, então, né? Então, olha só, no século XVI, a Igreja Católica era a instituição mais rica e poderosa do Ocidente, né? Era um poder que veio ali se fortalecendo desde o final do Império Romano, quando a Igreja Católica Romana se instituiu, né? E durante a Idade Média foi uma coisa assim, um monopólio da fé na Europa era a Igreja Católica. E por conta disso, ela tinha um poder e uma influência muito grandes na questão econômica, na questão política principalmente. Tanto é que durante muito tempo eram os papas da Igreja Católica que coroavam os reis, né? Não existia a ascensão de alguém ao reinado, né? Ninguém se tornava rei sem antes ter o apoio da Igreja Católica, o apoio do papado. Então, os papas tinham um poder, uma influência muito grande. E também por serem donos de propriedades, donos de terras, a Igreja Católica era uma instituição muito rica, né? Ela chegou a ter 1/3 das terras de toda a Europa como propriedade. Então, era uma instituição extremamente influente e poderosa que passou séculos a fio ali monopolizando a fé na Europa, ou seja, era praticamente a única religião existente. Tinha um domínio cultural também muito grande. Tá? Como nós vimos até na aula passada. Então, dando continuidade aí, né? Na tela para vocês, vocês vão perceber que nem todas as pessoas da sociedade europeia ali no século XVI gostavam, se sentiam confortáveis com esse poderio todo da Igreja Católica, né? Então, vários grupos, por motivos diferentes, se opunham a esse papel, a esse predomínio que a Igreja Católica tinha em diversos setores ali da sociedade. Então, por exemplo, os reis, né? Os reis, como eu acabei de falar, eles precisavam do apoio da Igreja Católica para se tornarem reis. Mas o que acontece? A Igreja Católica recolhe impostos no seu reino.
E esse imposto não é revertido para dentro do reino, ele é levado para a sede da Igreja Católica, que na época era em Roma. Então, vocês entendiam que a Igreja Católica dava um jeitinho de lucrar com os impostos dentro do seu reino, né? Era o custo que esses reis tinham por receber o apoio da Igreja. Então, mais um grupinho lá que é a burguesia agora para vocês, na tela. Então, a burguesia, por que a burguesia também não estava confortável com todo esse poder da Igreja Católica? Porque em sua pregação religiosa, a Igreja Católica apontava algumas práticas mercantis como sendo pecado, né? Então, por exemplo, a usura, que é o empréstimo de dinheiro a juros, né, que os burgueses praticavam, eles emprestavam dinheiro para pessoas, né? Isso para a Igreja Católica era considerado um pecado, né? O trabalho ali visando o lucro. A livre precificação de mercadorias, também prática burguesa, para a Igreja Católica era um pecado. Então, para o burguês, ele não se sentia ali dentro da sua prática econômica, da sua prática profissional, enquadrado dentro da fé católica, porque a Igreja Católica estava ali sempre apontando esse burguês como um pecador, né? E não é porque a Igreja Católica tinha um poder muito grande que os próprios cristãos, sejam fiéis ou mesmo pessoas do próprio clero, padres e bispos, eles não concordavam com todas as coisas que a Igreja Católica fazia. E tinha algumas práticas um pouco abusivas dessa Igreja Católica que eram alvo de críticas dentro da própria igreja, entre os próprios cristãos, tá? Que é o que a gente vai ver no próximo slide. Então, olha só, as indulgências e as relíquias eram artigos, eram coisas que a Igreja Católica vendia para os fiéis, tá? Então, as indulgências, por exemplo, elas eram cartas emitidas por padres e bispos ou mesmo pelo próprio Papa, nas quais atestava-se o perdão dos pecados, em troca de doações para a Igreja. Então, não era uma coisa assim aberta, estou vendendo carta de perdão para os pecados, não era assim a abordagem, tá? Mas o que eles faziam? Se você contribuir, por exemplo, para a construção da Basílica de São Pedro, né, você ganhará do Papa uma carta que vai perdoar o seu pecado, né? Então as pessoas meio que entendiam que estavam contribuindo para as obras da Igreja Católica e a Igreja Católica, como uma devolutiva aí, né, uma compensação, emitia essas cartas de perdão dos pecados. Então, na prática, era uma relação comercial, era uma venda, né? Venda de perdão. Então, chegou um momento que isso começou a ficar muito banalizado, né? Então, a pessoa peca e depois, no domingo, é só comprar uma cartinha de indulgência que ela vai para o céu depois. Então, essa coisa começou a ficar muito banalizada ali na sociedade europeia. E isso gerou críticas, né? Como eu falei, dentre os próprios cristãos. Um outro elemento aí que também era comercializado pela Igreja Católica na tela eram as relíquias, né? Então, as relíquias eram objetos que supostamente teriam pertencido a Jesus, Maria, apóstolos, né? Como um pedaço de tecido, né? Olha, esse retalhinho de pano aqui pertenceu a Maria, era do manto de Maria. Então, olha essa colherzinha aqui, Jesus, quando era criança, comeu com essa colher. Olha, essa lasquinha de madeira aqui é da cruz de Cristo. E as pessoas acreditando como sendo verdade, né? Esses artefatos pertencendo a Cristo ou Maria ou aos apóstolos, elas compravam para ter um objeto sagrado dentro de casa. E não era um valor simbólico, era uma coisa cara, né? Então, com isso, a Igreja Católica arrecadava muito dinheiro. Alguma parte desse dinheiro ia para obras da igreja, como a construção da própria Basílica de São Pedro, mas, olha aí na tela, no nosso próximo slide, o que acontecia com esse dinheiro, né? Então, alguma parte desse dinheiro arrecadado com a venda de indulgências e relíquias ia para os próprios padres e para os próprios bispos que as vendiam, tá? E por quê? Porque existia uma outra prática abusiva que era a compra de cargos eclesiásticos. Então, a gente sabe que hoje, para você integrar o clero, para você fazer parte da Igreja Católica, você tem que
estudar num seminário, né? Você ingressa ali aos 18 anos e você estuda por muitos anos ali, passa por determinados testes, né? E validações até você se tornar um padre, né? E ali você faz diversos votos, como o voto de castidade, o voto de pobreza, né? Mas nesse momento não era bem isso que estava acontecendo. Uma pessoa poderia, sei lá, ser um comerciante, casar, ter filhos, e aí num determinado momento da vida ele resolve entrar para o clero, ele resolve ser um cardeal, ele resolve ser um bispo, ele resolve ser um padre, e ele compra o cargo, né? Ele paga para fazer parte da igreja, né? E ele já tinha todo um passado ali de família, filhos que ele estava trazendo agora para a vida eclesiástica. Então isso já representava na tela de novo, né? A quebra ali do celibato, né? Clerical, que é aquela coisa de você não casar, não ter filhos, né? E porque eles compraram esses cargos, muitas vezes eles não tinham domínio da liturgia da igreja. Eles não sabiam celebrar uma missa, eles não sabiam celebrar uma extrema-unção, um batizado, porque eles não tiveram um aprendizado de como ser um clérigo, né? Então, com isso, a fé católica ficava muito descreditada, porque existiam pessoas, participantes do clero, que tinham compromisso com a fé, com a religiosidade, e tinham outras que entraram para poder lucrar com a venda de indulgências e relíquias. Então, é esse o contexto que gera muitas críticas e muito descontentamento na sociedade europeia. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, vamos voltar aí para a nossa tela, porque nós vamos voltar para aquela imagem que nós vimos no primeiro momento da nossa aula. Então, agora que eu já contextualizei com vocês quais eram os problemas da Igreja Católica, quais eram os problemas ali de poderio dessa igreja em relação à sociedade, vocês, por gentileza, olhem essa imagem novamente e coloquem o que está acontecendo nessa cena, agora remontando aí tudo que a gente já estudou até agora. Então, vamos lá, 2 minutinhos e a gente volta. Agora sumiu.
Voltamos, tivemos algumas interações aqui no chat, professora Luíse. Vamos ver o que os nossos estudantes estão respondendo. Ah, o Daniel Lara, ele nos fala que a imagem, ela está nos mostrando uma imagem que está falando sobre religião e impostos. Uhum, O Everson nos diz que a imagem está nos mostrando comércio. uhum, O Rafael, ele nos diz que a imagem está nos mostrando coleta de impostos. uhum. E o Mateus fala que é um protesto. Nossos alunos estão corretos nas suas afirmações? Estão caminhando pelo caminho certo? É isso mesmo, professora Luíse? Olha, não está totalmente errado quem falou imposto, mas é importante frisar que as pessoas, os fiéis da Igreja Católica, não viam isso desta maneira, né? É muito diferente do dízimo, com aquela contribuição obrigatória que o fiel tem que fazer à religião. Aqui ele estava achando que ele estava contribuindo para alguma obra da igreja e, ao estar contribuindo, ele estava recebendo o benefício da indulgência. Mas eu vi aqui, por exemplo, algumas pessoas, como o Carlos, por exemplo, colocou venda de indulgências. E é exatamente isso que está acontecendo na imagem, tá? Alguns membros da Igreja Católica estão vendendo indulgências. Então, vamos voltar para a tela mais uma vez, a imagem lá. Então, essas pessoas que estão ali numa espécie de barril e uma mesinha, elas estão vendendo indulgências. No canto esquerdo, inclusive, está aparecendo ali que o cara está lendo a carta para o fiel, né? E aí está chegando o bispo a cavalo meio que para já recolher o dinheiro da venda, né? Então, quem colocou venda de indulgências acertou, tá? Então, antes da gente continuar aqui com a nossa aula, eu vou dar um recadinho rapidamente para vocês, estudantes do ensino médio, a respeito do Enem 2020. Então, se liguem que as nossas inscrições para o Enem, as inscrições do Enem aí para o ano de 2020, elas se encerram agora na sexta-feira, dia 22 de maio. Então, quem quiser prestar o Enem esse ano, tem até sexta-feira para fazer a sua inscrição. E é importante lembrar que, se você é aluno da rede pública estadual, você tem isenção da taxa de inscrição. Mesmo que eles gerem um boleto para vocês, vocês podem desconsiderar esse boleto, porque vocês têm direito à gratuidade da inscrição neste processo do Enem, tá? E para fazer inscrição, basta acessar o site enem.inep.gov.br/participante e lá vocês vão ter as instruções de como fazer a sua inscrição. Tudo bem? Então vamos continuar com a nossa aula de hoje. Então, olha só, gente, é muito importante a gente entender o seguinte: de novo, né, os cristãos não eram unânimes na questão da venda de indulgências e relíquias. E essa questão da venda de indulgências e relíquias, ela não aconteceu somente ali no século XVI. Já era uma prática que vinha se arrastando por muito tempo dentro da Igreja Católica, e nesse século XVI ela estava assim muito disseminada. Mesmo antes da Reforma Protestante acontecer, algumas pessoas, alguns membros da Igreja Católica começaram a reagir porque discordavam desta prática. Então, olha só na nossa tela aí, né? Os primeiros reformadores, que também eram vistos pela Igreja Católica como heréticos, ou seja, eles cometiam o crime de heresia. Você ir contra a doutrina católica era uma heresia, tá? Nem por isso esses membros da Igreja Católica ou intelectuais da época e do século XIV deixaram de criticar a venda de indulgências e relíquias, tá? Então nós tivemos o John Wycliffe na Inglaterra e o Jan Hus, né, na República Tcheca, que os dois resolveram traduzir a Bíblia para as línguas locais, porque não, gente, a Bíblia não estava em língua local naquele momento, tá? As Bíblias, elas eram escritas em latim. Então, não era igual hoje que você acha uma Bíblia, ela está lá em português, você lê, entende tudo que está escrito. Eles acreditavam que somente os clérigos deveriam ter acesso à letra da Bíblia, né? E isso acabava fazendo com que muitos padres se aproveitassem desse desconhecimento do texto bíblico por parte dos fiéis e meio que deturpavam um pouquinho o que estava escrito ali. Então, para John Hus e para Wycliffe, era muito importante que as pessoas tivessem acesso ao texto bíblico e, por isso, traduziram a Bíblia, todo aquele texto, para suas línguas locais. E isso, para a Igreja Católica,
era considerado na época uma grande heresia, tanto é que Jan Hus foi condenado pelo tribunal ali da Igreja Católica pelo crime de heresia e foi morto na fogueira, tá? Então, depois de um tempo, algumas outras religiões acabaram surgindo, né? Já no século XVI, mas acompanhando essa pegada aí desses primeiros reformadores, pessoas que defendiam aquilo que eles propunham de traduzir a Bíblia e outras questões ali. E as três religiões que surgiram na Europa, nesse momento do século XVI, são essas que vai aparecer na tela agora, tá? Então, nós tivemos o luteranismo na Alemanha, né, com Martinho Lutero, que acho que foi o movimento mais radical aí, que encabeçou todo esse processo, tá? Depois nós tivemos o calvinismo na Suíça, que tem muita relação ali, a gente vai ver mais para frente, com o próprio luteranismo, mas foi a religião protestante que mais se disseminou na Europa ali naquele século XVI. E por último nós temos o anglicanismo, que ela tem ali uma motivação um pouco diferente das outras duas. Então, essas são as três religiões e agora a gente vai conhecer um pouquinho da história de cada uma delas. Olha aí na tela essa imagem, né? 95 teses fixadas na porta da igreja de Wittenberg por Martinho Lutero. Então, Martinho Lutero era um padre da Igreja Católica, né? Ele era um monge, na verdade, e ele fazia pregações nessa igreja de Wittenberg, na Alemanha. E ele notou que existia já o hábito banalizado entre os fiéis dessa igreja da compra de indulgências, né? Aquela coisa que eu falei, vamos pecar de segunda a sexta, no domingo a gente compra a nossa cartinha e está tudo certo, né? E ele não se conformou com aquilo, porque ele queria introduzir, né, na cabeça daqueles fiéis que o perdão dos pecados vem por outras vias que não só uma simples compra de indulgências. Então, ele escreveu essas 95 teses, que é esse documento que apareceu aí na sua tela, e colou na porta da igreja, né? Se tivesse Twitter na época, seria 95 tweets, né, reclamando dessa prática da Igreja Católica. Mas como não tinha, foi o caminho que ele encontrou. Ele escreveu e afixou na porta da igreja para que os fiéis, ao chegar ali, se dessem conta ali daquelas críticas que eles faziam, que ele fazia contra a Igreja Católica. E, claro que a gente não vai ver as 95 hoje, mas eu selecionei 4 delas para a gente analisar. Nosso momentinho aqui de leitura compartilhada, eu leio daqui e vocês leem daí. Então, olha só, na tela para vocês, né? A análise de 4 das 95 teses está aí da 21 a 24. A 21 diz o seguinte: erram, portanto, os pregadores de indulgências que afirmam que a pessoa é absolvida de toda a pena e salva pelas indulgências do Papa. 22. Com efeito, ele não dispensa as almas no purgatório de uma única pena, segundo os cânones. Elas deveriam ter pago nesta vida. 23. Se é que se pode dar algum perdão de todas as penas a alguém, ele certamente só é dado aos mais perfeitos, isto é, pouquíssimos. E 24. Por isso, a maior parte do povo está sendo necessariamente ludibriada por essa magnífica e indistinta promessa de absolvição da pena. Então, essas são 4 das 95 teses de Lutero, e são teses que falam exatamente sobre a questão da venda de indulgências, a opinião que Lutero tinha a respeito, né, dessa prática da Igreja Católica e também o que, segundo Lutero, garantiria a salvação da alma. Então, para a gente fazer essa análise textual, a gente vai para mais um exercício lá no chat. Olha aí na tela para vocês. Então, está aí a carinha do Lutero, para quem tem curiosidade, está aí essa imagem dele. E analisando as 95 teses, as 4 que a gente acabou de analisar ali, respondo, o que vocês concluíram, né? Qual é o posicionamento de Martinho Lutero sobre a venda de indulgências, sobre o perdão dos pecados e sobre a salvação da alma? Daqui a 2 minutinhos a gente volta, respondam no chat.
Voltamos, vamos fazer a nossa interação com vocês. A interação de vocês dinamiza aqui o nosso diálogo, dinamiza o aprendizado. Aqui alguns alunos, como a Valéria, a Cláudia, a Ágata, e a maioria respondeu que Lutero era contra a venda de indulgências e contra os dogmas da igreja que incentivavam a venda de indulgências, a salvação da alma e o perdão dos pecados. É isso? A posição do Lutero era extremamente clara, ele era contra a venda de indulgências, justamente porque ele defendia que o perdão dos pecados, se for dado espontaneamente por Deus, vai ser para pouquíssimas pessoas, que seriam as pessoas perfeitas segundo ele. Mas se a pessoa não se enquadra no grupo de pouquíssimas pessoas perfeitas, se ela se arrepender genuinamente e através de boas obras que ela venha a praticar, aí sim ela é perdoada dos pecados. Então, para Martim Lutero, o perdão vem pela fé e pelas boas obras, assim como também pelo arrependimento. Então, de nada adianta comprar cartinha de indulgência que não vai conseguir o perdão dessa forma. Esse era o posicionamento de Lutero. Certo, gente? Então, agora a gente vai continuar vendo mais uma das três religiões aí desse momento da Reforma Protestante, dessa vez o calvinismo, né? Então, olha aí na tela para vocês, né, a imagenzinha do Calvino. O Calvino era uma pessoa da política ali de Genebra, na Suíça, né? E ele escreveu em 1559 esse livro Institutas da Religião Cristã, que contém ali boa parte da doutrina calvinista, tá? A doutrina calvinista ela não era muito diferente da luterana, né? E a gente vai ver agora na tela esse pequeno texto, né? Um trecho do texto do Calvino, né? Onde ele vai falar um pouquinho sobre a posição dessa religião a respeito do perdão dos pecados e da salvação da alma, que está baseado numa passagem bíblica. Então, mais um momento aí de leitura compartilhada, eu leio daqui e vocês leem daí. Só havia, então, uma maneira de resolver esse problema: o próprio Deus reatando os laços. Deus, então, segundo a doutrina da predestinação, escolheu alguns dos seres humanos caídos para salvar da pecaminosidade e restaurar para a comunhão com Ele. Deus teria tomado essa decisão antes da criação do universo, mas é claro que não é por causa de quaisquer boas ações que eles foram escolhidos, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, esse trecho final aí vem de Efésios, né, da Bíblia. E notem bem que o posicionamento de Calvino, né, que ele começa falando que houve um momento em que os homens e Deus se desconectaram, né? E essa reconexão, ela não é tão simples, né? E a salvação da alma tão pouco, porque a salvação da alma, ela já vem de antes de Deus criar o universo, ou seja, Deus já teria escolhido previamente as pessoas que seriam merecedoras do salvamento da alma, né? E ter uma vida eterna antes mesmo do universo ser criado, tá? Esse é o princípio de Calvino, que a gente também chama de princípio da predestinação. Então, vamos para um exercício aí. Então, olha só, de acordo com o excerto e a passagem bíblica que inspirou Calvino, aponte a posição do calvinismo quanto à salvação da alma. Eu vou dar 2 minutinhos para eles, tá? Tá marcando 3, vai ser só 2. Então, daqui a 2 minutos a gente volta.
Voltamos com nossa interação. Os alunos estão participando bastante, estão aqui dando a sua contribuição e estudando. A Raquel vai nos dizer que a posição de Calvino, de João Calvino, com a salvação da alma, a favor da salvação da alma, a sua teologia, parte do princípio do ideal de um Deus soberano. O Gabriel, ele vai dizer que é Deus quem escolhe quem vai ser salvo. E a Flávia nos diz que a teologia de Calvino, ela se reflete a ideia de um Deus soberano. É exatamente isso, está correto, parabéns. João Calvino, na sua teologia, onde ele resgata alguns princípios lá de Santo Agostinho, ele vai trabalhar com a ideia, ele vai desenvolver a teoria e que, de certa forma, vai se tornar um dogma entre os calvinistas posteriores, é que Deus, na sua infinita sabedoria e soberania, ele elege, ele escolhe aqueles a quem ele quer salvar. Correto, professora? Corretíssimo, professor. Muito obrigada pela sua contribuição. E é exatamente isso. Então, quem colocou Deus soberano, Deus é quem escolhe, quem é predestinado, né? Porque Deus escolheu previamente. Acho que todo mundo, todas as contribuições que apareceram, né, Sim, professor, estão corretíssimas. Parabéns, alunos. Então, é sinal que eles estão entendendo bem, muito né? bem. Então, para a gente encerrar a nossa aula, a gente vai ver a terceira das religiões protestantes e a gente vai ver que o contexto de surgimento dela é um pouco diferente, um pouco afastado, inclusive, de questões de fé e religiosidade e muito atreladas a questões políticas. Então, olha só na tela para vocês, né? Nós temos essas três imagens aí de pessoas da realeza inglesa do século XVI e essas três pessoas protagonizaram um triângulo amoroso, né? Então, o rei Henrique VIII era casado com a Catarina de Aragão, da Espanha, né? Era muito comum na época esses casamentos por interesse, né? Então, ninguém se apaixonava, não tinha Tinder, né, professor? Não tinha Sim. nada disso. E os casamentos eram arranjados. E o Henrique VIII, além de não estar satisfeito com o casamento que fez, ele já tinha aí arrumado uma outra pessoa que era a Ana Bolena, tá? E o Henrique VIII, já apaixonado pela Ana Bolena, ele gostaria de anular o seu casamento com a Catarina de Aragão para desposar a Ana, né? Mas isso, pela doutrina católica, não é possível, né? O que Deus uniu, o homem não separa. Só que vamos combinar, né? A gente está falando do rei da Inglaterra. O rei da Inglaterra não ia aceitar assim tão passivamente que o Papa negasse a anulação, porque ele chegou a pedir a anulação, né? Papa, não quero mais ser casado com a Catarina de Aragão, porque ela não me dá um filho, um herdeiro do trono, e eu gostaria de anular meu casamento. O Papa negando, o rei Henrique VIII decidiu usar da sua autoridade de rei e tomar providências. E essa providência ficou conhecida como o Ato de Supremacia de 1534, que vai estar aí na tela para vocês. Eu não vou ler tudo, né? Mas em linhas gerais, o que está dizendo aí é que a partir de 1534, o rei Henrique VIII, os reis ingleses, a partir dali, vão ser senhores supremos não só do poder político, mas também da própria igreja, que a partir desse momento vai se chamar Anglicana Eclésia, ou seja, igreja anglicana, e que esse rei, sendo chefe político e também religioso, vai ter todas as prerrogativas, todos os benefícios, todos os privilégios de um papa, todas as funções e privilégios que um papa teria. Então, olha só, o Henrique VIII, ele é rei da Inglaterra e chefe da igreja anglicana. O que será que isso vai significar? Então, vocês vão apontar isso para a gente no exercício que vai aparecer na tela agora. Então, olha só, o que previa o ato de supremacia e no que diz respeito à relação entre rei e igreja na Inglaterra? Então, vocês vão ter 2 minutos para responder. Já já a gente volta.
estamos de volta, né? Já para encerrar a nossa aula mesmo, eu vou colocar algumas respostas bem pertinentes de alguns estudantes aqui no nosso chat, né? A Beatriz disse que agora o rei pode fazer tudo, né? O Vinícius simplificou com a palavra interesse, né? E o Renan simplificou com a palavra poder. E é bem isso, né? Agora o rei Henrique VIII, sendo chefe político e religioso, ele pode encaminhar a fé anglicana de acordo até com os próprios interesses. Tanto é que a única diferença entre a doutrina anglicana e a católica naquele momento era a questão do casamento, que agora passa a ser um sacramento dissolúvel, ou seja, você pode casar e descasar. Assim, ele atende ao interesse pessoal. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Agradeço demais as interações pelo chat e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.